pessoal, hoje iremos trabalhar o nosso componente curricular de Geografia. Nessa aula, iremos trabalhar os conceitos de espaço geográfico e paisagem. Os elementos naturais e os elementos humanizados formam as paisagens. Paisagem, portanto, é tudo aquilo que você vê no espaço, como árvores, rios, prédios, casas, ruas, fábricas, trânsito e etc. Os seres humanos, vivendo em sociedade, o lugar onde você vive faz parte de um espaço que é formado por elementos naturais, ou seja, criados pela natureza. O espaço também é formado por elementos criados pelos seres humanos, ou seja, espaços humanizados. Ou seja, pessoal, a paisagem é tudo aquilo que a nossa vista ela pode alcançar, ou seja, tudo aquilo que a gente possa enxergar, certo? As paisagens elas podem ser classificadas em natural e cultural. A paisagem natural é quando apresenta apenas elementos naturais, como por exemplo as nuvens, os rios, as vegetações e demais formas natural, certo? Que compõem a natureza. Já a paisagem cultural é a paisagem que apresenta elementos culturais, ou seja, construído pelos homens, né? Pelos humanos, certo? Pelos seres humanos, como a gente pode ver hoje em dia. Por exemplo, vou citar nossa própria cidade. Antigamente não havia tantas casas, tantos comércios, tantas casas de construção, né, material de construção, ou seja, vem sofrendo essas modificações. Não tínhamos essas pontes, certo? Antigamente, nós temos na entrada da nossa cidade os dois rios, certo? O rio Taperinha e o rio Bananeira. E ele sofreu modificações, certo? Hoje temos a ponte que divide os dois, né? O lado do rio Taperinha, como todos conhecem, fica para o lado ali do Brejo, né? Como o pessoal chama. E o outro rio, o que vem das Barras, do povoado Barras, certo? Então, e essa parte sofreu com modificações humanas, então chamamos de espaços humanizados. Os seres humanos, ao se relacionarem, transformam o lugar em que vivem, alterando as paisagens. As observamos com atenção, as paisagens, conseguimos compreender a maneira como as sociedades interferem no lugar em que vivem. Esses lugares transformados pelos seres humanos são chamados espaços geográficos. A geografia estuda o espaço geográfico, que é o espaço produzido e ocupado pelos seres humanos. É mais ou menos o que eu expliquei, né, pessoal, há pouco tempo, no slide anterior. Hoje em dia, vemos um aumento muito grande de construções, principalmente, né, que vem tomando conta da nossa cidade. Por exemplo, a parte que condiz, que se não me falha a memória, é o mesmo rio, é o rio Bananeiras, né? Que passa ali, que a gente chama o rio da Várzea Grande, certo? Que é o rio que vem das Barras. Então, o que é que acontece? Para aquele lado ali, haviam pouquíssimas casas. Eu me recordo que há muitos anos atrás, eu tinha uma tia que morava ali, e haviam pouquíssimas casas. Hoje não, sabe? Para quem já fica, por exemplo, mora fora e passa alguns anos sem vir aqui, acha muita diferença na cidade, porque nossa cidade vem evoluindo, vem sendo desenvolvida de forma rápida, gradativamente, principalmente por construções. O espaço em transformação. O espaço geográfico onde você vive atualmente não foi sempre assim. Há muitos anos, algumas paisagens tinham mais elementos naturais que tem hoje. Isso acontece porque os interesses das pessoas mudam e assim elas constroem e reconstroem constantemente o espaço.
com o passar do tempo. Por isso, é importante ter conhecimento do passado, dos costumes e das motivações das sociedades anteriores à sua. Assim, você conseguirá compreender o presente com mais clareza. Ou seja, pessoal, quem tem contato, por exemplo, com as pessoas de mais idade, que conheceu nossa cidade há alguns anos atrás, certo? Vai entender e vai explicar bem direitinho para vocês essas transformações naturais que hoje sofreram essas modificações, porque foi um avanço muito grande, certo? Quem conheceu nossa cidade anteriormente para hoje em dia, ela está mais voltada para a paisagem cultural do que até mesmo a natural, certo? Porque ela sofreu muitas modificações. Hoje nós temos muitas casas, muitos prédios, casas de material de construção, né? Temos muitas coisas, certo? Escolas, né? Que foram no decorrer do tempo construídas, certo? Então, assim, houve muita modificação nessa paisagem natural para essa paisagem cultural, pessoal. Quem conheceu antigamente sabe disso, certo? Então, é importante que a sociedade, como o próprio livro nos diz, né? Que a própria sociedade anteriores à nossa, né? Que ela consiga compreender, ela consiga nos explicar para que a gente possa entender o nosso presente com mais clareza, ou seja, o pessoal mais jovem, certo? As modificações, essas formas de transformações que nossa cidade passou, tá certo? Não podemos esquecer que as sociedades, com o passar dos anos, transformam seus hábitos e, por isso, transformam o espaço que ocupam, deixando as modificações que fizeram como herança para as futuras gerações. O espaço geográfico é resultado desse processo histórico de transformação. Ou seja, o que está sendo, o que foi construído, as modificações que passaram e que vêm passando, eu estou citando nossa cidade, né, como exemplo, isso não servirá só para nós, e sim para nossos filhos, nossos netos e, enfim, né, de geração para geração. Essa transformação, ela vai ser sempre contínua, certo, pessoal? Pessoal, nessas duas ilustrações mostram que a sociedade, de modo cultural, né? Vocês podem ver construções de prédios, transportes, muitos transportes, certo? Postos de combustíveis em volta, ou seja, as modificações que a nossa paisagem cultural vem sofrendo, certo? Vem passando por essas transformações. Na outra ilustração mostra a forma natural, né? Podemos ver o agricultor trabalhando aí, né, nas terras produtivas para o nosso alimento, né? Aradando a terra aí com os animais, certo? Cidade e campo, um só espaço geográfico. O espaço geográfico é fruto das ações humanas, ou seja, é resultado das diversas atividades desenvolvidas pelos seres humanos, vivendo em sociedade. As paisagens são um resultado das atividades produtivas e por isso apresentam diferenças. Algumas diferenças são percebidas entre as paisagens urbanas e as rurais. As paisagens urbanas, pessoal, elas apresentam grande circulação de pessoas e produtos. Nesse espaço concentram-se as atividades comerciais, industriais e do setor de serviços, como escola, hospitais, clubes, e nelas está a sede dos poderes públicos, como a prefeitura, fórum, delegacia, câmara de vereadores e etc. Também há grande concentração de moradias, ruas, avenidas,
originando inúmeros bairros, né? Nesse slide, podemos ver nessa ilustração a cidade, né? Como ela tá, a transformação que ela passou, certo? Ela é que nem fala, cidade e campo, um só espaço geográfico. Porém, houve essas modificações, né? Então, aqui mostra uma paisagem urbana, né? Que ela, ou seja, ela pode até ter sido um dia natural, mas hoje ela é urbana, ou seja, hoje ela é cultural, paisagem cultural produzida pelo homem. Vocês podem observar bastante edifícios, né? Apesar que tem também uma paisagem natural que mostra ali nela, né? Um riozinho, certo? Bem no cantinho, porque sempre tem, embora tenha as modificações em alguns espaços geográficos, né, em relação à paisagem natural e à cultural, há também algumas que permitem com que aquele espaço natural não seja desfeito por total, de vez, né, como um todo, tá certo? As paisagens rurais são realizadas, sobretudo, atividades ligadas ao setor agropecuário, ou seja, agricultura, criação de animais, e ao extravismo, como da madeira, lenha, frutos e etc. Em alguns lugares ainda se encontra áreas com vegetação nativa, né? Como sabemos que realmente existe, certo, pessoal? Embora muitos lugares já tenham passado por modificações na paisagem, mas temos ainda, graças a Deus, né, muita vegetação nativa. Infelizmente é o caso da nossa Amazônia, né? Ela ainda tem áreas com vegetação nativa, mas infelizmente a mão do homem está querendo destruí-la, certo? Pessoal, aqui vem reforçar o que falamos, né? O que estudamos até agora, o que venho falando. As paisagens urbanas retratam as cidades e as paisagens rurais, o campo. No entanto, algumas mudanças vêm ocorrendo com muita rapidez nas paisagens rurais. As atividades industriais têm invadido o campo para que se instalem próximas da produção rural. Como é o caso de usinas de álcool e açúcar, das indústrias de alimentos e bebidas, são as agroindústrias. Juntamente com essas atividades, o setor de serviços, como bancos, escolas, hospitais e comércios em geral, também tem crescido no campo, certo, pessoal? É que nem, por exemplo, tem em grandes cidades, aqui nem tanto, mas em outros estados que tem muita área de produção agrícola, né? Eles eles fazem muita produção de canavial, certo? Que é extraída, a gente sabe, o álcool e o açúcar, né? Ela vem da cana, certo? Então, assim, muitas pessoas, muitos empresários, eles investem alto nessas terras para produzir e criarem essas indústrias, certo? Para, com isso, utilizarem também como forma de trabalharem como forma de alimentos, como a plantação de soja, que sabemos, né, que tem, e também de bebidas, como é o caso da cachaça, de várias outras bebidas que vêm do derivado da cana, tá certo? Da produção dos canaviais. As ações humanas que se desenvolvem nessas diferentes paisagens, cada vez mais relacionadas entre si. Um exemplo dessa relação é que o campo é produzido o alimento que abastece as cidades, e as cidades onde se localizam a maior parte das indústrias. Produzem fertilizantes, máquinas agrícolas, pesticidas e etc., voltadas para a agricultura. É que eu acabei de falar, né, pessoal? Por exemplo, o estado de Goiás, de Minas. Vou citar esses dois porque é os que eu mais
já passei de passagem por eles e vejo, certo? Vi, quer dizer, melhor dizendo, né? Eles têm muita terra produzida, sabe? Que eles usam para a produção industriais com máquinas, sabe? Máquinas que vão aguando aquela produção com fertilizantes, né? Então, assim, eles produzem o milho, a soja, o arroz, o feijão. Então, nós temos muitos alimentos produzidos fora que chegam à nossa mesa aqui, certo? Que nem você pode, por exemplo, a gente vai ali no mercado, como o pessoal mais velho chama, esses arroz empacotados, né? Eles não são alimentos produzidos na nossa terra. Tem o arroz da terra, como é chamado, né? Que os agricultores da nossa cidade produzem para o seu consumo. Tem o nosso feijão da terra, aquele é o feijão carioca, aquele que a gente compra, né? Que é ensacado. Então, tudo aquilo é produzido fora e vem para nós, certo, pessoal? São alimentos industrializados, produzidos por agricultores, né? E nessas produções eles usam esses fertilizantes, esses pesticidas, ou seja, para que não tenham pestes, ou seja, aqueles bichinhos, vou falar de forma bem clara, que matam a vegetação, né? Que faz com que o produto deixe de ser um produto 100% de qualidade.